Nascido escravo. Martinho Lutero. Capítulo 2. O que Erasmo ensinava? Argumento 9. Confusão de Erasmo acerca da lei e do Evangelho. Você se vale de inúmeras passagens para provar a sua posição, mas fracassa completamente em sua tentativa de mostrar a diferença entre a lei e o Evangelho. Deixe-me mostrar como o Evangelho é ensinado em passagens que você pensa que dizem respeito à lei. Para exemplificar, consideremos o texto de Jeremias, capítulo 15, verso 19. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. E Zacarias, capítulo 1, verso 3. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Porventura, tornai-vos, prova que o homem tem a capacidade de voltar? E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Prova que ele tem capacidade para amar a Deus? Essas palavras não provam que os homens possam voltar-se para Deus, contando apenas com a sua própria capacidade. Mas, quando os homens entendem o que devem fazer, então eles perguntarão aonde poderão encontrar a capacidade para obedecer. As palavras "tornai-vos para mim" não significam "tentai tornar-vos para mim". Você diz que a graça divina é posta à disposição quando os homens tentam voltar-se para Deus. Mas isso faria também a segunda parte desse versículo significar: eu tentarei tornar-me para vós. Isso seria espantoso. Talvez a graça também esteja à disposição do Senhor. Longe de nós os argumentos vazios. A palavra tornar é utilizada nas Escrituras tanto em sentido legal como em sentido evangélico. Quando ela é usada em sentido legal, trata-se de um mandamento obrigatório, não apenas uma tentativa do homem de obedecer, mas uma completa mudança em sua vida. Jeremias capítulo 4, verso 1, Jeremias capítulo 25, verso 5 e Jeremias capítulo 35, verso 15. E quando a palavra tornar é empregada em seu sentido evangélico, ela é proferida por Deus como um consolo e uma promessa. Quando coisa alguma é exigida de nós, mas antes a graça de Deus nos é oferecida. Salmo capítulo 14, verso 7, Salmo capítulo 116, verso 7 e Salmo capítulo 126, verso 1. Zacarias exibe-nos tanto a mensagem da lei quanto a mensagem da graça. A totalidade da lei é resumida nas palavras: tornai-vos para mim. A totalidade da graça nas palavras: e eu me tornarei para vós outros. Você interpreta de igual maneira Ezequiel capítulo 18, verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva?
Uma vez mais, você interpreta as palavras, que ele se converta, como a capacidade de fazê-lo. Você faz desse trecho lei, ao invés de evangelho. Faz dele uma ordem para que nós não pequemos. Isso é lei. No entanto, o Senhor declara: porque não tenho prazer na morte de ninguém. Ezequiel, capítulo 18, verso 33. E alude claramente ao castigo do pecado que o pecador merece e o sabe. Deus está dando a tal pessoa esperança do perdão e salvação. As palavras da lei pesam sobre aqueles que não sentem nem reconhecem os seus pecados. A esses é mostrado o que devem fazer. Entretanto, o Evangelho é dirigido àqueles que são afligidos pelo senso de pecado e são tentados a cair no desespero. Portanto, essas palavras em Ezequiel, não tenho prazer na morte de ninguém, longe de provarem o livre-arbítrio, provam exatamente o contrário. Elas mostram quão impotentes somos à parte das promessas de Deus. De fato, vamos nos tornando cada vez piores, enquanto a graça de Deus não nos é dada. Essas palavras de misericórdia são necessárias para salvar pecadores, a menos que você imagine que Deus diz essas coisas só por dizer. Ninguém aceitará essa promessa divina senão aquele a quem a lei houver mostrado seu pecado. Aqueles que ainda não sentiram o poder da lei de Deus e não temem o julgamento e a morte eterna, não têm interesse pelas promessas misericordiosas de Deus. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos argumentos.